Doutor Marco, é difícil diagnosticar essa doença e quais são os primeiros sintomas? O diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica, ele deve conter o achado de sinais e sintomas de acometimento do sistema motor. E é importante nós acharmos algumas coisas fundamentais no exame físico e no exame neurológico. É importante nós termos alguns sinais: perda da destreza motora, atrofia, sintomas que são sintomas que nós temos na vida normal, mas na esclerose lateral amiotrófica são mais patológicos, que são sintomas da carne pulando, que são fasciculações, é a sensação que a carne começa a pular, como a carne tremer, cãibras disseminadas, localizadas mais numa região. E esses são sintomas se seguem por atrofia e perda de força no braço. Esses sintomas, normalmente, eles podem começar ou pela mão, ou por uma perna, normalmente nunca pelas duas mãos ou pelas duas pernas, sempre mais de um lado do que do outro. Ou então, eles podem começar pela musculatura do que nós chamamos de musculatura bulbar. Dificuldade para deglutir, dificuldade para falar. Quando eu falo para falar, é produzir a fala. A fala sai pelo nariz, a fala fica embargada e na hora de produzir palavras, às vezes, a palavra fica intercortada. Então nós temos sintomas dos membros, sintomas da fala, sintoma de deglutição. Então são todos sintomas motores que podem estar acometidos. Muito raramente, mas muito raro mesmo, a doença pode começar por dificuldade de respirar. Todos esses são sintomas de acometimento do sítio motor, do sistema motor voluntário. Esses sintomas não são súbitos. Esses sintomas são progressivos e evolutivos, porque a doença é degenerativa. Ela vai se arrastando, começando subitamente. E pela dificuldade e pela progressão, ela pode se arrastar de maneira mais rápida ou mais demorada, de acordo com o subtipo, com a característica de cada um. Daí a importância de rapidamente fazermos o diagnóstico. E como se faz o diagnóstico? Existem alguns exames principais. O principal exame diagnóstico, o exame, a nossa conduta armada para o diagnóstico, se faz através de um exame que nós chamamos de eletroneuromiografia. É um exame em que nós colocamos uns eletrodos no músculo e na pele e damos um choquinho. Utilizamos esse exame nos 4 membros e até na região da língua, para o diagnóstico ser preciso. Fazem parte também do diagnóstico exames de sangue e o exame da ressonância do crânio e da coluna cervical, para afastar outras possibilidades. Esses exames não afastam a necessidade da realização do exame clínico aprimorado. Com essas informações e o exame clínico bem aprimorado e o auxílio do neurologista, o diagnóstico da esclerose lateral amiotrófica pode ser feito. Com todas essas informações, estatísticas brasileiras, estatísticas americanas, estatísticas japonesas mostram que do primeiro sintoma até o diagnóstico, o tempo que se leva para fechar o diagnóstico como doença definida é 1 ano. É um tempo que a gente perde precioso para ajudar o paciente.